Galerinha, a gente vai começar a trabalhar a ideia de função. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o conceito da palavra função, o que significa função, para daí eu entender o cálculo dela matemático, tá? Então, assim, ó, eu vou dar alguns exemplos de função para vocês. É um tema, assim, que está muito ligado ao dia a dia de vocês. Parece que não, mas está. Tudo que a gente trabalha, que a gente relaciona na nossa vida, é uma forma de função, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos de funções que a gente considera como funções, assim, variáveis, e depois a gente vai equilibrar aquelas funções que são matemáticas, tá? Aquelas que eu posso automaticamente calcular. Vou dar um exemplo para vocês de uma função livre. Deixa eu dar uma olhada aqui na tela. Bom, aqui na tela que eu lembro que tem irmãos aqui, eu vou falar o Thomas com a Beatriz. Poderia falar o Leonardo com o Lucas, ou poderia ser até a própria Valentina, que é a irmã dela mais velha. Vou dar um exemplo bem ilusório, tá? Digamos que vai rolar aí uma festa, não pode agora, mas supomos que vai rolar uma festa de aniversário aí, sei lá, da Yasmin. Vou pegar todo mundo que está aqui na minha telinha. E a Beatriz quer muito ir. E daí o pai da Beatriz diz assim: você até pode ir na festa, se o Thomas for. Pronto, acabou com a alegria da Beatriz. Quando ele falou, você pode ir na festa, a Beatriz falou, oba. Mas daí ele colocou um detalhezinho. Você vai na festa, se o Thomas ir. Então, a questão da Beatriz ir na festa não é mais uma questão que depende só dela. Beatriz vai na festa em função do Thomas ir. Se o Thomas quiser ir na festa, ela vai poder ir. Então, essa é uma função bem aleatória, que acontece diversas vezes no dia a dia, principalmente de quem tem irmãos, né? Sempre o pai e a mãe dizem assim, tu vai se o seu irmão for. Você faz se o seu irmão quiser fazer. Nós vamos em tal lugar se isso acontecer. Então, quando você liga uma situação na outra, você está automaticamente ligando uma ideia de função. A palavra função, ela significa dependência. Uma atitude depende de outra situação, de outra atitude. Então, assim, ó, um exemplo mais prático de função, onde a gente trabalha com ideias de cálculo, porque aí não tem ideia de cálculo. Aí tem ideia de atitude. Se a Beatriz convenceu o Thomas aí na festa, beleza, senão ela não vai. Mas eu não consigo calcular essa atitude dele. Então, existem funções sem cálculo, que apenas vai trabalhar a ideia da função, mas como a gente está dentro de matemática, a gente vai falar das ideias de função de cálculo. E daí eu posso citar inúmeras situações para vocês. Primeira situação que eu vou mostrar para vocês. Todo mundo na sua casa paga água e paga luz. O valor da sua conta de luz, ou o valor da sua conta de água, está em função do quanto você gasta. Quanto mais você gastar água, maior vai ser o valor da sua conta de água. Quanto menos você gastar água, quanto menos, né, você diminuir esse gasto de metros cúbicos, menor vai ser sua conta de água. Então, olha a frase. O valor a ser pago pela sua conta de água está em função do quanto você gasta. Outro exemplo de função. Estou construindo uma sala comercial. Quero colocar piso nessa sala comercial. Quero pavimentar essa sala. A quantidade de piso que eu vou comprar está em função do tamanho da sala. Quanto maior a sala, maior a quantidade de metros quadrados de piso. Quanto menor a sala, menor a quantidade de metros quadrados de piso. Observem que as situações, elas automaticamente estão ligadas sem que você perceba. Só que assim, ó, até agora eu relacionei funções normais. A quantidade de piso eu vou multiplicar pela quantidade de metros quadrados. A quantidade que eu vou pagar de água eu vou multiplicar pela quantidade que eu gastei. Um exemplo bem prático. Vamos pensar em pães. Vou na padaria e vou comprar pães. Pão é vendido em quilo. O valor que eu pago pelo pão
vai depender das quilogramas que eu comprei de pães. Só que essas são todas funções onde eu tenho uma única variável. A grandeza que eu estou trabalhando ali é o quilo do pão, o gasto de metros cúbicos de água, o tamanho em metros quadrados da minha sala. Então, são unidades de medidas onde eu tenho apenas um elemento que está variando. O quilo do pão, o tamanho da sala, os metros cúbicos gastos de água. Mas existem funções onde, além do fator que varia, eu também vou ter um valor fixo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma corrida de táxi. Ele tem uma bandeira fixa, onde essa bandeira fixa, o objetivo, por exemplo, é pagar os gastos de manutenção do veículo. Ele tem um valor a ser cobrado pelos quilômetros rodados. Quanto mais longe você ir, maior vai ser o valor da sua corrida. Mas você paga um valor fixo, por exemplo, digamos assim, o taxista João, ele cobra um valor fixo de R$15, mais, digamos que 1,50 por quilômetro rodado. Se eu quero ir daqui a Barra Velha, por exemplo, vou fazer uma situação ilusória, que tem 11 quilômetros para percorrer, eu vou ter que fazer 1,50 vezes 11, mais o valor fixo que ele cobra para que eu possa determinar o valor quanto que eu vou gastar na minha corrida. Então, observem que a situação do táxi, ele já é um pouquinho diferente das outras situações. Por quê? Porque quando eu falei que ele tem um valor fixo, um valor pré-determinado, então eu tenho dois elementos, um fator variante e um fator fixo. Então, o que a gente vai fazer agora? A professora Sandra vai abrir, tá, o nosso quadro branco e eu vou mostrar para vocês como se organiza matematicamente uma função. De que forma uma função ela se dá matematicamente. Tá? Lembrando que a gente vai trabalhar com leis de função e nessas leis de função, hoje eu vou trabalhar com uma função mais padrão, que vocês vão ver mais na frente, que é a função de primeiro grau. Então, vamos lá. Vamos ao nosso quadro branco. Antes de eu abrir esse quadro branco aqui, a ideia de função, a ideia do que seria essa correlação, ficou mais ou menos claro para vocês? Dá um okzinho aí na tela. Então, quando eu falo de função, eu estou relacionando dois componentes onde um depende do outro. Digamos assim, que o efeito depende da minha ação. A minha conta de luz depende da minha ação, do quanto eu gastei de luz, né? E assim a situação vai. Então, vamos lá então. O prof. vai abrir o quadro branco aqui e a gente vai colocar para vocês algumas características de funções. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir bem essa tela, que eu preciso de muito quadro hoje. Brincando. Mas eu preciso. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de função, tá? Lembrando que quando eu falo de função, automaticamente eu estou relacionando dois elementos. Não tem como eu pensar em função sem pensar em dois elementos, tá? Esses dois elementos, a qual eu estou relacionando na função, eles são elementos que estão automaticamente ligados, onde um depende do outro. Quando eu falo que um depende do outro, tá? Automaticamente eu estou relacionando que existe um elemento que é independente e um elemento que é dependente. Ó, na situação de luz, por exemplo, quem vocês consideram o valor independente e quem é o valor dependente? O quanto gasta de luz é o valor independente? O quanto gasto de luz é o valor independente, joia. E quem é o dependente? A conta. A conta. É isso aí. Muito bem, Léo. Sempre vai ter
um que independe e um que depende. Aquele elemento que é independente é aquele elemento que você pode determinar o que você quer fazer dele. Por exemplo, lá no gasto lá do taxista. Os quilômetros que eu vou rodar é independente. Eu posso pegar o táxi daqui para Itajaí, daqui para Florianópolis, daqui para Rio de Janeiro. Eu ando os quilômetros que eu quiser. Agora, eu tenho que estar consciente que, dependendo da quantidade de quilômetros que eu percorrer, o meu fator final, que é o quanto eu vou pagar pela minha corrida, quanto mais longe, mais caro. É o caso da conta de luz. Eu posso gastar a luz do jeito que eu quiser, mas quanto mais eu gastar, mais eu vou pagar. Né? O exemplo do pães que a prof colocou para vocês. Posso comprar quantos pães eu quiser. Agora, quanto maior a quantidade de pão, maior o gasto. Quanto menor a quantidade de pão, menor o gasto. Então, quando eu falo de função, eu sempre estou falando de dois elementos. Um dependente e um independente e um dependente. Essa relação de função de dependência e independência, a gente sempre vai estar falando do X, automaticamente, que são os nossos componentes, e vamos estar falando do Y. O X é o fator independente. Ele sempre vai representar aquele valor que eu posso predeterminar o que eu vou fazer dele. E o Y seria o meu valor dependente. Nessa situação que a gente acabou de citar, digamos assim, o X seria o gasto de luz, o Y seria a conta da luz. O X seria os quilômetros que eu vou percorrer e o Y seria o valor que eu vou pagar por esses quilômetros. Coloquem na cabecinha de vocês que na relação de função, como eu trabalho com dois componentes, toda ação vai ter uma reação. Olha bem, toda ação vai ter uma reação. Cada fator independente vai estar ligado a um único fator dependente. Por exemplo, não tem como eu andar 10 quilômetros e andar 20 quilômetros e pagar o mesmo valor da corrida. Cada quilometragem tem um único valor a ser pago. Cada gasto de luz tem um único valor a ser pago. Então, numa função, cada fator tem uma única resposta. Bom, como que eu represento uma função? De que maneira, matematicamente, a função é representada? A função é representada por uma equação. A função ela é representada por uma equação. Essa equação ela pode ser ou de primeiro grau ou de segundo grau, tanto faz. Nesse caso específico, agora a gente vai primeiro estar trabalhando as funções de primeiro grau. E ela é representada pela seguinte sigla: f de função, abre parênteses, f de x. Função do x. Por que a gente fala função do x? Porque x é o valor independente. Então, tudo que a gente for fazer, independentemente do que seja, ele vai predeterminar uma atitude, uma ação, que é representada pela equação ax mais b. Vamos lá, então, entender o que seria esse ax mais b, tá? O x é o fator que varia. Na verdade, aqui ele representaria a quantidade de quilômetros que eu percorri, o quilos de pães que eu comprei, a quantidade de luz que eu gasto. E o que seria o meu fator A e o meu fator B? Então, vamos tentar definir esses componentes aqui, A e B, para ver se vocês conseguem, com clareza, entender o que eles representam. Vamos botar uma flecha aqui. Vamos lá. O fator A sempre vai ser o valor que varia. Opa! Sempre é um valor que vai variar, tá? Valor que varia. Por que ele é um valor que está variando? Valor que varia. Porque ele não determina uma quantidade fixa, tá? Ele pode ser, por exemplo, a quantidade de quilômetros que eu percorro, quantidade de quantos quilogramas de pães que eu compro. Ele vai ser aquele valor que sofre oscilação. Ele não é um valor fixo. Já o nosso valor B, ele é um valor fixo. Nas situações e nos exemplos que eu citei para vocês, somente na situação do táxi tinha um valor fixo, que era a taxa cobrada pelo taxista de manutenção do carro.
R$15. Quando você lê um problema de função, a primeira coisa que você tem que ter em mente é assim, ó. Qual o valor que sofre variação e qual o valor que nunca vai ser alterado? No caso do táxi, o valor que sofre variação são os quilômetros rodados, que era 1,50 pelos quilômetros rodados. E o valor fixo era os R$15 que ele pagava de taxa de manutenção. Na situação da luz e na situação dos pães, não existia valor fixo, só variante. Observem que o cálculo de luz é dado pela quantidade gasta de luz. O valor pago pelo pão é dado pelo quantos quilogramas de pães eu compro. Então, eu posso ter automaticamente dois tipos de função. Eu posso ter uma função que tem um valor fixo e um valor variante, ou eu posso ter uma função que tem apenas o valor que varia. Então, o meu f de x, ele também pode ser apresentado dessa maneira assim. Galera, essa parte aqui é uma parte muito teórica, mas ela é importante, tá? Quando vocês forem praticar, vocês vão ver que ela é muito mais simples. Mas eu preciso apresentar esses componentes para vocês. Então, ó, a função pode ser assim, com valor fixo e um valor que varia, ou apenas com valor que varia. O que não pode sumir da função? O valor de x. Porque o valor de x é o valor independente. E ele vai determinar o valor dependente. Então, assim, ó, professora Sandra, mas você escreveu ali e em nenhum momento apareceu esse valor dependente que é o y. Vamos puxar, então, essa situação. O f de x tem o mesmo significado, tem a mesma função que a letra y. Eu posso escrever y é igual a x mais b, y é igual a x, ou eu posso escrever f de x. Agora vamos explicar por que isso. Por que eu posso usar os dois termos? Então vamos lá. Como x é um valor que varia e acompanha sempre o valor do a, ele não pode sumir. Ele é o meu valor independente. É ele que vai determinar a minha ação. Já no caso, por isso que a gente fala que o x é o valor dominante. Matematicamente, vocês vão aprender que o x é o domínio da função. O domínio da função é aquele que vai determinar o que vai acontecer. Vamos voltar ao exemplo. Supomos, né? Estou dando um exemplo ilusório. A taxa de energia, de água, que eu tinha falado, né? É cobrado R$10,50 por metros cúbicos de água. Gastos. Ele está dominando, ele é o valor do X. Ele é R$10,50. Se eu gastar 1 metro cúbico, eu pago R$10,50. Se eu gastar 2 metros cúbicos, eu pago R$20, 21. Se eu gastar... Então, ele não pode sumir. Ele está dominando. Ele está determinando o valor. Ah, o quilo do pão é R$9,90. Ele é o domínio, ele é o X. Se eu comprar 1 quilo de pão, eu pago R$9,90. Se eu comprar 2 quilos de pães, eu já pago R$19,80. Então, ele é o meu domínio. Agora, como o y depende da ação do x, o meu y, vamos botar aqui, ele não é o dominante. Vamos botar assim que ele é... Deixa eu achar uma palavra aqui para vocês. Ele é... Dominado? Eu posso até dizer que ele é dominado. Ele é dominado pelo quem? Ele é dominado pelo x. Ele é o reflexo do x. Ele é o reflexo do x. Ele é, digamos assim, estou com a palavra aqui e não sai. Digamos que ele é o efeito da minha ação. Então, ele vai ser o resultado da minha ação. Não era bem essa palavra, mas eu vou colocar ela assim. Ele é o resultado da minha ação. Matematicamente falando, a gente chama o y, tá? De imagem. Reflexo e imagem.
A minha imagem, que é o meu resultado, depende do que eu vou fazer aqui no X, que é o atuante. Então, digamos que dentro da função, esses dois termos, vocês podem ver que eles estão internamente ligados. Um depende do outro para que a coisa aconteça. Nas situações que a gente vai trabalhar aqui na nossa apostila, nesse momento, tá? O Y é consequência? O Y é a consequência. É isso mesmo. Ó, vamos falar de conta. O X é a conta, o Y é o resultado. Quer ver só? Eu vou pegar esses dois exemplos que eu trabalhei com vocês, que eu dei de ideia, e a gente vai problematizar isso. Aí vocês vão entender quem é o X e o Y. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai problematizar. Por que a gente vai problematizar? Porque toda essa unidade de ideia de função, ela é feita em cima de problemas. Toda em cima de problemas. A função, por mais que vocês pensem assim, que ela não tem ligação com o dia a dia de vocês, todas as situações do nosso dia a dia são relacionadas com funções. Então, eu vou pegar os dois exemplos que a gente trabalhou, que eu falei aleatório, e a gente vai transformar isso aqui agora numa situação. Bem simples, mas eu vou transformar. Então, eu dei de exemplo para vocês assim, ó. Primeiro exemplo. Um taxista, ele cobra R$ 15 de taxa fixa, que seria a manutenção do carro, mais R$ 1,50, foi isso, né? Por quilômetro rodado. Certo? Vamos pensar nessa função. Se eu pegar um táxi hoje, como é que eu vou definir o valor a ser pago na corrida? Quem consegue definir isso aí para mim? Vamos lá. Vou pensar na minha função. Primeira situação bem importante. Quais são, aqui nesse problema, os dois componentes que eu estou trabalhando? As duas grandezas matemáticas que eu estou trabalhando. O que eu estou representando em valores aqui? O dinheiro e os quilômetros percorridos. É muito importante eu definir matematicamente isso na minha cabeça. Ó. As grandezas trabalhadas é o dinheiro e os quilômetros. Quem depende de quem aqui? O dinheiro depende do quilômetro? O dinheiro depende do quilômetro. O valor a ser pago depende de quantos quilômetros eu vou percorrer. Vamos voltar lá para o X e para o Y. Então, quem vai ser o X e quem vai ser o Y? O X vai ser os quilômetros e o Y o dinheiro. Isso mesmo. O X vai ser o quilômetro e o Y vai ser o dinheiro. O X é o quilômetro porque eu ando quantos quilômetros eu quiser. Então, ele é independente. E o dinheiro depende da quilometragem percorrida. Então, ele é a imagem, ele é o Y. O valor a ser pago depende de quantos quilômetros eu percorri. Se eu representar isso aqui para vocês através de uma função, eu tenho que ter em mente essa situação aqui. Opa! Eu tenho que ter em mente essa situação aqui agora, galera. Toda vez que eu pegar um problema e eu ter que representar esse problema através de uma função, eu tenho que pensar nisso aqui. F de x, F de x é igual a x mais b. Aí eu pergunto para vocês assim, ó. Tem valor fixo nessa situação e tem valor variante? Valor fixo.
Vai lá, Léo, isso. Valor fixo É o 15 quilômetros? é o 15 quilômetros. E o valor variante? É o dinheiro. É o Reais. dinheiro. Não, é 1,50. O valor variante sempre vai estar no valor do A e o valor fixo sempre vai estar no valor do B. Então, a minha função aqui seria 1,5x mais 15. Opa, foi 2x ali. 1,5 que... eu botei tudo com 15. Vocês estão vendo agora que eu percebi. Foi pura coincidência, tá? Uhum. Foi pura coincidência. Então, a minha função está aqui, ó. 1,5x mais 15. Ou seja, 1,50 vezes o quilômetros rodados, mais R$15 fixo. Montei a função. Agora ele disse assim, ó. Carlos deseja andar 15 quilômetros nesse táxi. Como é que eu vou fazer para calcular o valor gasto por Carlos? 1,5 vezes 15 quilômetros. Muito bem. Só isso? Tenho mais 15 depois. Ah, tá. E mais 15 depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1,5 vezes 15 quilômetros mais R$15 acrescentados dessa corrida. Então, vamos calcular o valor gasto por Carlos. Carlos gastou 1,5 vezes 15. Vamos lá, deixa eu fazer aqui rapidinho para colocar. 15 vezes 15 dá 225, né? 225, vamos ter uma vírgula, dá 22,50, certo? Mais R$15. Somando essas duas situações, concordam ou discordam aí do que eu estou fazendo? Confiram. Minha digitação hoje está meio complicada. Juntei 15 ali, vai dar R$37,50, é isso? Sim. Pronto, calculei o gasto de Carlos nessa corrida. Então, ó, voltando a todas essas definições que a gente botou aqui em cima, tá? Valor variante é o X, porque é o 1,50, que depende de quantos quilômetros a pessoa vai percorrer, certo? Valor fixo, valor fixo é o valor do B e, automaticamente, a imagem que seria o Y está aqui, ó. Eu posso, em vez de escrever f de x, eu posso só escrever y é igual a 37,50. Ou seja, o valor dependente foi determinado por quantos quilômetros a pessoa percorreu. Eu vou tentar fazer outro exemplo para vocês antes de abrir uma nova reunião, tá? Ô, professora, Oi? mas por que que o AX não é 15 quilômetros e o B é 1,50? Tá. O que pode variar nessa situação, Beatriz? O que muda de valor? É o 15 ou é o 1,50? É que eu pensei, tipo assim, o 1,50 seria o valor fixo e o 1,15 seria o valor, tipo assim, que poderia ser alterado? Tá, eu vou te explicar por que ele não poderia ser. Olha só, presta atenção no que a Pro vai falar para você. Tem 2,15 aqui nesse problema, tá? Por acaso eu botei 2,15, foi por coincidência. Os quilômetros podem ser alterados. Por isso que ele está aqui no X. O R$15, que é a taxa de manutenção, não pode ser alterada. Tu entrou no táxi, tu já vai pagar R$15. Agora, se tu andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, aí é que vai ter alteração. Então, vamos esclarecer uma coisa aqui para você entender, Beatriz. O A é 1,50, que é o valor que varia. Só para tu entender o que eu vou te falar aqui, talvez fique mais claro para você. O X é os quilômetros, que é esse 15 aqui, ó. Eu posso andar 15 quilômetros, eu posso andar 10 quilômetros, eu posso andar 12 quilômetros, posso andar 20 quilômetros. Então, o X, ele recebe o valor que modifica. Acompanhado dele tem um valor fixo dessa quilometragem. E o B, ele representa os R$15 que
taxa de manutenção. Observe bem uma coisa, Beatriz e o restante da turma. O valor A e o valor B, ele tem uma numeração. Uma numeração. Olha lá, eu botei que o A é 1,50 e eu botei que o B é R$15. Agora, vocês perceberam que no X eu não botei número? Por quê? Porque nesse problema, ele andou 15 quilômetros. Mas eu posso fazer letra A. Quanto Carlos vai pagar se andar 20 quilômetros? Letra B. Quanto Carlos vai pagar se andar 35 quilômetros? Letra C. Quanto Carlos vai pagar se andar 250 quilômetros? O X é um variante. Cada problema ele pode ter um valor diferente. Agora, o valor A e o valor B sempre vai ter que constar no problema. Sempre. Só que o valor A acompanha o variante do X. E o valor B é um valor que não vai ter alteração. Vai estar fixo, sempre fixo. Ficou mais claro, Beatriz? Uhum. Ficou mais Obrigada. claro? Tá? Uhum. Nas outras situações que a gente trabalhou, né, nos outros probleminhas que a gente trabalhou, que eu vou abrir uma tela depois para explicar para vocês, esse valor vai ser um pouquinho diferente, tá? Galera, deixa eu fazer o seguinte, espera aí um pouquinho. Deixa alguém, se puder, bate print dessa tela para mim, por favor. Eu sei que para vocês é mais fácil. Já bati, prof. Ótimo. Então envia para o meu celular, fazendo favor. Vamos voltar aqui. O que eu vou fazer com vocês? Tá? A gente trabalhou ali um exemplo de uma função onde ela tem um variante e um fixo. Nessa situação de variante e fixo, é importantíssimo vocês perceberem, quando você lê o enunciado, vocês têm duas perguntas para fazer. Que valor nunca vai mudar? A, taxa de manutenção. Então, ele é o B. Que valor muda? Os quilômetros rodados. Então, ele é o A. Quem é o X? Quantos quilômetros eu vou percorrer? Galera, essa situação de fixo e variante, ele acontece em diversas situações do nosso dia a dia. Em diversas situações, tá? Agora, o que acontece? Não existe um único tipo de função. Vocês vão ver nas próximas unidades aí que existe uma função chamada de função afim e de função linear. A questão do táxi é a função afim, onde aparece na função A e o B. E a função linear é a função onde apenas eu tenho variante A, que eu vou mostrar para vocês na próxima reunião, que é com relação ao pão, ao gasto de luz, tá? Então, assim, ó, dentro de funções, quando você lê um problema, você tem que pensar assim, ó. Quais são as duas grandezas matemáticas que eu estou trabalhando? Naquele caso ali, a gente estava trabalhando quilômetros e dinheiro. É uma função? É. Porque o valor a ser pago depende de quantos quilômetros eu vou percorrer. Olha a função, depende de quantos quilômetros eu vou percorrer. Aqui eu já defini quem é o X e quem é o Y. O X é a quilometragem, porque eu defino quantos quilômetros eu vou percorrer, e o Y é o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro que eu vou pagar depende do que eu vou percorrer. Isso significa função. Significa dependência entre os dois componentes. Onde eu só vou ter o resultado de um a partir do momento que eu fizer a ação. Eu não posso definir o Y sem ter uma ação. Por isso é chamado de função.